Olá, meus alunos do 9º ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de arte. Vamos dar continuidade ao conteúdo que iniciamos na aula passada. Na verdade, esse tema teatro ele foi subdividido e vamos ver um pouco em cada aula, em cada vídeo, tudo bem? Esse tema teatro, ele está nas páginas 32 e 33 e hoje vamos ver até a parte da Idade Média. Pré-história. O teatro sempre esteve presente na história da humanidade e, por meio dele, o homem expressava sentimentos, contava histórias e louvava seus deuses. Ninguém sabe ao certo como e quando surgiu o teatro. Provavelmente nasceu junto com a curiosidade do homem, desde o tempo das cavernas, de tanto observar os animais, acabou conseguindo imitar esses bichos para se aproximar deles sem ser visto numa caçada, por exemplo. Depois, o homem desta época deve ter ensinado essa caça para seus companheiros, para contar a eles como foi, já que não existia ainda linguagem como a gente conhece hoje. Isso era teatro, mas ainda não era um espetáculo, certo? A parte da antiguidade. Quem vai assistir a peças muitas vezes engraçadas hoje em dia, talvez nem imagine que o teatro há muito tempo era sagrado. As pessoas acreditavam que por meio desses rituais era possível invocar seus deuses e forças da natureza para fazer chover, tornar a terra mais fértil e as caças mais fáceis, ou deixar os desastres naturais bem longe da sua comunidade. Estes rituais envolviam cantos, danças e ensinações de histórias dos deuses, que assim deveriam ficar felizes com as homenagens e ser piedosos com os homens. Já o teatro grego, vamos já lá para a parte da Grécia. O teatro grego surgiu das cerimônias e rituais gregas, como as diosiníacas, que eram celebrações de caráter religioso ao deus Dionísio, o deus do vinho, do entusiasmo, da fertilidade do teatro. Os deuses gregos eram muito parecidos com os homens, pois tinham vontades e humores, né? Vontades humanas, né? Uma coisa curiosa nas encenações é que só os homens podiam atuar, já que as mulheres não eram consideradas cidadãs. Por isso, as peças eram ensinadas com grandes máscaras. Os papéis femininos eram, na verdade, feitos por homens, só que os homens usavam as máscaras, lógico, né? Foi na Grécia que surgiu a dramaturgia com a Téspis, que também representou pela primeira vez o deus Dionísio, criando o ofício de ator. Também na Grécia Antiga surgiram dois gêneros de teatro, a tragédia e a comédia. Nas tragédias gregas, os temas eram ligados às leis, à justiça e ao destino. Nesse gênero eram contadas as histórias que quase sempre terminavam com morte, com desastre, né? As mortes e tal. Os autores de tragédias gregas mais famosas foram Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Ao contrário da tragédia, na comédia grega, as histórias já visavam o riso, a graça, o humor, né? A sátira também. Um grande autor de comédia grega foi Aristófanes. Todos os autores esses eram os mais consagrados, né? O teatro romano, a gente já vai para Roma, não é um reflexo do teatro grego, não. Eles importaram a cultura grega, porém tinham seu próprio estilo de fazer. O teatro romano perde o caráter de sagrado e visa a diversão e ao prazer. A comédia toma o lugar da tragédia. Os espetáculos de circo romanos eram violentos, se baseavam em competições entre os romanos e os cristãos, os quais eram sacrificados publicamente. E na Idade Média, período de intensa atividade católica, durante as missas eram representadas passagens da Bíblia, porém as autoridades católicas, com medo da perda do caráter sagrado da missa, proibiram as exibições e as peças foram
cada vez mais diminuindo. Elas foram para as praças públicas, né? Também na Idade Média surgem as comédias com temas políticos e sociais e a farsa com o uso de estereótipos que ironizavam acontecimentos do dia a dia. Aparecem os saltimbancos, companhias de teatro que iam de cidade em cidade apresentando os seus teatros. Meus alunos do 9º ano, aqui terminamos a parte do teatro até a Idade Média e vamos dar continuidade na próxima aula, tudo bem? Fiquem com Deus, até a próxima aula.